Olá, sejam bem-vindos ao canal CrossLit, Literatura de Alto Impacto. Hoje, continuando a leitura de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, em celebração aos 70 anos deste clássico. Primeiramente, eu gostaria de convidar vocês a terem lido ao assistir esse vídeo, pelo menos as 50, 60 primeiras páginas da obra, porque isso vai ajudar a gente a pensar juntos, a caminhar juntos nessa travessia. E outra coisa importante, eu gostaria de convidar vocês a comentarem, fazerem comentários, se já leram, se têm vontade de ler, se estão lendo, se estão inspirados ou empolgados a lerem junto aqui com o canal esta obra e quais as reflexões que vocês acham pertinentes de a gente trabalhar. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Bom, primeiramente a gente precisa entender a estrutura da obra. Grande Sertão Veredas, como eu já disse no mais recente vídeo, é uma obra que trabalha com uma narrativa memorialística. É a narrativa das memórias do protagonista Riobaldo, de quando ele era jagunço. Ele hoje é um ex-jagunço, hoje na obra é um ex-jagunço, é aposentado, digamos assim, e ele vai rememorar, relembrar, contar as suas memórias, e assim se estrutura a narrativa, essa contação de suas memórias para o interlocutor. Esse interlocutor é chamado de doutor e ele não aparece objetivamente. Não há uma descrição de como ele é, as falas não são narradas, as falas deste interlocutor diretamente, mas pelos comentários do próprio Riobaldo, as risadas, as respostas que ele parece que ele está dando a este interlocutor, a gente percebe a presença que transforma esse monólogo, digamos assim, num diálogo. Há um diálogo ali entre Riobaldo e esse interlocutor doutor, que ganha em muitos momentos áreas de monólogo, porque ele vai deixar jorrar a sua memória nessa conversação. Para que a gente possa entender também o romance de modo estrutural, ele não é separado, dividido em capítulos. Isso é muito importante da gente entender. Quando a gente lê Grande Sertão Veredas pela primeira vez, isso pode dar até alguma dificuldade de a gente pensar onde posso parar aqui porque o capítulo nos ajuda, né? Parei no capítulo tal. Em Grande Sertão você vai no fluxo. Então é você que vai, o leitor que vai decidindo em que momento ele realmente para, independente da história não parar, não ter pausa, correr. E o porquê de a história correr assim, esse fluxo que nos parece ininterrupto, que na verdade não é ininterrupto, a gente fala um pouquinho mais adiante, mas no sentido, por que de correr, esse correr sem ser separado, dividido em capítulos? Primeiramente porque a memória é este jorro, então ele está falando de causos da sua vida, das suas memórias, e a gente observa em Grande Sertão que as memórias não são narradas cronologicamente. Eu nasci, depois infância, adolescência, juventude, vida adulta, como é que eu fui parar na vida de jagunço. Não há uma linearidade na narrativa destas memórias por Riobaldo, porque Riobaldo está narrando conforme lembra, e nós também temos uma memória, digamos assim, caótica, uma memória que vai num fluxo intenso, que nós não dominamos, não conseguimos delimitar, que coisas que nós vivemos recentemente às vezes são esquecidas, apagadas, e coisas que vivemos muito distantes em termos da nossa percepção de tempo, quando éramos jovens, quando éramos crianças, vem com uma presença muito mais forte, muito mais concreta. Então, é esse jorro, esse fluxo da memória, que é um fluxo contínuo, uma corredeira, digamos assim, e caótica, porque Riobaldo vai falar de suas vivências, experiências, como eu já citei aqui,
sem ter uma linearidade. Ele lembra uma coisa, começa a contar, depois ele mistura com outra que ele lembrou também, como a nossa memória mesmo. E isso é que é interessante em Grande Sertão, essa memória muito humana, muito real, muito concreta, muito similar, muito, a gente consegue se identificar com essa memória que é muito similar à nossa memória. É como nós nos lembramos das coisas. A gente pode até tentar um organograma, organizar essa memória, as nossas lembranças, no que é infância, o que é juventude, o que é adolescência, o que é vida adulta, mas ela vem, ela nos toma de assalto, de sobressalto, como em Grande Sertão. Então, nesses primeiros momentos, Riobaldo está contando e ele começa a contar. Ele já diz que está na vida de Jagunço, né? A memória já o situa na vida de Jagunço sem dizer qual foi o fato que o levou à vida de Jagunço. Então, nesses primeiros momentos, nós temos ele narrando a vida de Jagunço e colocando as suas primeiras inquietações que vão percorrer o livro todo, que é a questão do diabo. E o diabo em Grande Sertão é muito associado, como na vida, né, à ideia de Deus, no sentido de quem crê em Deus crê geralmente no diabo, nesse sentido pelo menos judaico-cristão, né, nesse sentido mais cristão. Quem crê em Deus crê no diabo. E essa questão do diabo ser ou não ser é uma questão bem próxima à ideia de Shakespeare de ser ou não ser. Porque a existência do diabo, para Riobaldo, é importante que ele delimite se o diabo existe ou não existe, porque depois nós vamos ver a história do pacto com o diabo. Então ele questionar se o diabo existe ou não existe, questionar o que é alma e se a alma pertencendo a Deus não pode ser vendida porque não é dele, são questões que vão permear a obra toda, porque ele vai o tempo todo se questionar: o diabo existe ou não existe? Pode-se vender ou não vender a alma? Deus existindo, como é que Deus e o diabo coexistem neste mundo e tal. Então, os primeiros momentos ele começa já a jogar essa questão do diabo existir ou não existir, e a primeira percepção que ele fala, conversando com esse doutor, com esse interlocutor, é como se o interlocutor concordasse com ele, que o diabo não existe como uma pessoa física, digamos assim, uma entidade, mas o diabo existe nas coisas. É a mandioca brava, as coisas envenenadas, a água que corrói a faca até sumir, até desaparecer, as coisas sombrias da própria natureza. O diabo está nisto, e no homem, nas maldades que o homem comete, e não como uma entidade física separada. Essas são as primeiras percepções que ele está jogando como questionamentos, não como certezas. Olha, eu acho que é isso, o que o senhor acha e tal. Então são as primeiras percepções. E nisso, Riobaldo vai falar dessa questão do diabo, né? O diabo existe ou não existe. Ele cita o compadre Quelemem, que é descrito como alguém que segue a linha de Kardec, então um espírita que vai explicar algumas coisas do porquê das pessoas passarem por determinados sofrimentos ou não, segundo a crença, né, espírita. Então ele vai misturando algumas percepções cristãs, espíritas, que não deixa de ser cristão, porque também trabalha com a ideia, com a crença também tem Jesus, e de modo específico, mas tem. Então, assim, todas as percepções e religiões que vão ali habitando esse sertão. E uma outra questão que também surge é a questão do sertão não ser limitado à ideia territorial, que ele já começa a apresentar esse questionamento. As pessoas dizem que o sertão só vai até aqui, só vai até ali, só vai até tal lugar, mas o sertão é onde não há fecho. Essa ideia do sertão é onde não há fecho nos abre também o pensamento do sertão como algo que não é simplesmente o local, mas uma atmosfera, mas uma forma de um modo de vida, de percepção, de cosmogonia diante do mundo, uma percepção de mundo. E ele começa a dizer que o sertão é demais, ele não tem fecho. Então, assim, o sertão é algo mais do que simplesmente um território.
É o território, essa pessoa no território, o modo como se dão as humanidades nesse território. Também são sementes do que ele vai trazer na obra o tempo todo. E aí, sertão, a própria palavra, já vai muito também nessa linha shakespeariana, ser ou não ser. Ser algo, ser tão algo. O que é ser ou não ser? O que é o diabo existir ou não existir? O diabo há ou não há? Deus há ou não há? O diabo atua de tal forma, Deus atua de outra forma? São as percepções que as sementes das grandes reflexões de Grande Sertão Veredas. Então, essas são as primeiras reflexões que Grande Sertão traz e a apresentação especial que já surge de Diadorim. Diadorim, esse amigo de Reobaldo, também jagunço, que Reobaldo coloca aqui na história, lembrando de Diadorim, dizendo o quanto Diadorim era importante para ele. E aí começa a dar também, já é uma sementinha de uma outra questão na vida de Reobaldo, que é esse amigo que ele gosta tanto e que ele vai se questionar sobre esse amor que ele sente pelo amigo de Diadorim. Então, Diadorim já surge aqui como amigo de Reobaldo, despertando já sentimentos intensos em Reobaldo, mas não diz também, como eu falei, linearmente ou cronologicamente como é que foi esse encontro, etc. Diadorim e Reobaldo aqui já são amigos. Então, essa percepção muito característica da memória, de lembrar da pessoa que a gente gosta, das pessoas que nos impactam, elas aparecem, surgem na memória, os momentos e tal. E muito interessante que Diadorim já aparece como uma pessoa que tem a ânsia de vingar a morte do pai, que é Joca Ramiro, um líder jagunço muito respeitado entre os jagunços, muito considerado muito digno, muito correto no mundo jagunço, e ao mesmo tempo Diadorim é quem ensina Reobaldo, ele fala nesses primeiros momentos a admirar a natureza, o canto dos pássaros, a beleza, as suavidades da vida. Então Diadorim já começa aí com esse dúbio, essa figura dúbia, que tanto é quem está determinado realmente a se vingar, e toda a marcha dos jagunços nesse momento, sob a liderança de Medeiro Vaz, outro líder jagunço também muito amigo e admirador de Joca Ramiro, toda a marcha dos jagunços é em prol dessa vingança, de encontrar quem matou Joca Ramiro e se vingar. E ao mesmo tempo Diadorim é essa figura que desperta afeto, amor em Reobaldo e que ensina a Reobaldo as suavidades e belezas da vida. Então a gente começa assim. E que vocês possam ler as próximas 50 páginas ou mais, é só uma dica para a gente poder ir entendendo esse caminho, essa travessia do grande sertão ao que é ser e não ser. As grandes questões que aparecem aqui em Grande Sertão Veredas. Muito obrigada pela presença e que a gente possa fazer essa travessia juntos. Obrigada.